Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Iago, instrutor de treinamentos da CF Moto Brasil, e hoje eu vim apresentar para vocês a linha completa o Force 600, o Force 1000 e o Force 1000 XL. Antes de você sair por aí, aproveitando o seu novo TV, existem alguns procedimentos legais que você precisa saber para que a sua garantia de 1 ano seja validada. Junto com o seu novo Force, você vai receber um kit de ferramentas, onde é possível fazer ajustes dos amortecedores, retirar a vela de ignição e outras pequenas tarefas básicas. Junto com o seu kit de ferramentas, você vai receber 2 apostilas. A primeira delas, que é mais extensa, é o manual do usuário. É nele que você vai encontrar todo tipo de informação referente ao seu novo TV. O segundo é o termo de garantia, que é mais curto, e é nele que você vai fazer o controle das suas revisões. Agora que oficialmente você é dono de um CF Moto, você precisa ficar sabendo de algumas conferências básicas que você precisa fazer antes de sair por aí, tanto para trabalhar ou para se divertir. O primeiro item que você deve conferir é o nível do óleo do motor. O acesso à vareta de óleo fica localizado abaixo da caçamba. Para isso, a gente pode bascular a caçamba e já ter acesso à vareta de óleo. No caso do Force 1000 e 1000 XL, a vareta fica direcionada na parte traseira do motor, como a gente consegue visualizar. É importante salientar que no caso dos modelos 1000 cilindradas, temos a vareta de óleo do motor, que acabamos de ver, mas também temos a vareta de óleo de câmbio, que fica localizada na outra extremidade do motor. Agora, no caso do Force 600, temos 2 opções para ter acesso à vareta de óleo. A primeira delas, e a mais comum, é apenas basculando a caçamba, mas também temos a opção de retirar o banco e ter acesso a ela. Com isso, para conferirmos o nível, basta desrosquear a vareta, limpar ela com um pano seco e depois apenas encostar ela novamente, para a gente verificar o nível, que deve estar entre o máximo e o mínimo. É possível também analisar a cor do óleo e ter uma ideia caso ele esteja muito deteriorado. Outra conferência é do nível do líquido de arrefecimento, que é possível conferir através da parte frontal dos UTVs. No Force 600 podemos soltar 2 presilhas existentes nas laterais. Assim, a gente consegue bascular o capô e ter acesso ao reservatório do líquido de arrefecimento. Além disso, a gente também tem acesso à caixa de relés e fusíveis. Já nos Force 1000 e 1000 XL, podemos ter acesso através do capô frontal, retirando ela com cuidado. Para isso, basta puxar na parte central e depois mover ela para trás. Assim é possível soltá-la da maneira correta. Agora, tendo acesso ao reservatório, o correto é sempre ele estar entre o máximo e o mínimo. Caso você note que ele está abaixo do permitido, é possível completar ele diretamente no reservatório. Vale lembrar, gente, que em ambos os casos, tanto para completar o óleo do motor quanto o líquido de arrefecimento, você nunca deve misturar fluidos de fabricantes diferentes. O correto é sempre colocar o que já está dentro do seu veículo. E por fim, antes de você sair por aí para trabalhar ou para se divertir, você precisa saber se a calibração dos seus pneus estão de acordo com o uso que você vai fazer. Aconselhamos uma calibração de 20 PSI para o uso misto, mas caso utilize para rebocar ou transportar grandes cargas, por exemplo, o correto é aumentar um pouco a pressão, para você conseguir uma melhor aderência. Vale ressaltar, gente, que todas as conferências que a gente passou aqui para vocês devem ser feitas em um terreno plano e com um veículo frio. Bom pessoal, agora que vocês já se familiarizaram um pouquinho mais com o seu novo Force, vamos aprender um pouquinho mais sobre as comodidades e as funções que ele tem. Para começar, a gente pode entrar aqui no Force 1000 XL. Já estando aqui dentro, a gente consegue perceber a amplitude da cabine e o aproveitamento de espaço interno. A gente pode começar falando primeiro do freio de estacionamento, que está aqui logo de cara. Quando ele é acionado, faz o travamento das rodas traseiras. Temos também os interruptores de luz, onde temos a opção de deixar apenas a luz de posição, o farol baixo e o farol alto. Logo acima temos o interruptor do sistema 4x4, que no modo 4x2 apenas as rodas traseiras recebem a força do motor. Vale lembrar também que as rodas traseiras sempre giram na mesma velocidade. Já no modo 4x4 a gente habilita a tração do eixo frontal, mas a grande diferença com relação ao eixo traseiro é que agora as rodas da frente possuem diferença de velocidade, ou seja, giram em velocidades diferentes.
tornando a condução muito mais segura em curvas e confortável. E por fim, temos o modo bloqueio, que continua transferindo a força do motor para as 4 rodas, mas a diferença é que agora as 4 rodas giram com a mesma velocidade. Esse modo não é aconselhado para fazer curvas, mas o modo bloqueio tem a característica de transferir muito mais força para o chão. E é exatamente por isso que ele é aconselhado para ser utilizado em situações extremas apenas, como a de sair de um atoleiro, por exemplo. É importante saber que toda mudança de tração deve ser feita com seu veículo parado. Caso contrário, com o tempo, você pode danificar o seu conjunto de transmissão. Quase que escondido aí nessa parte esquerda, temos o plug do controle com fio do guincho, onde basta plugarmos e já conseguimos utilizá-lo. Passando para o outro lado, já encontramos a chave, o corta-corrente, a buzina e o botão override, que tem a sua função associada ao modo de tração bloqueio. Naturalmente, no modo bloqueio, a ECU efetua uma limitação na rotação do motor e, consequentemente, na sua velocidade final. Como já sabemos, neste modo, as 4 rodas sempre giram com a mesma velocidade. E é exatamente por isso que, neste modo, aconselhamos o uso apenas em situações extremas. Assim, ao acionar o botão override, você consegue retirar essa limitação e, com isso, utilizar toda a potência do seu U-Force. Ao soltar o botão, a limitação é ativada novamente. Acima temos a alavanca de marcha, onde temos o parking, a ré, o neutro, a marcha high, que é uma marcha indicada para atingir velocidades mais altas. Já o low é uma marcha que tem a característica de transferir mais força em saídas. E é exatamente por isso que ela acaba sendo limitada a uma velocidade entre 25 e 30 km por hora. Então, se estivermos em uma trilha, por exemplo, e precisarmos de mais velocidade, a marcha high com certeza é a melhor opção. Agora, se a gente tem a tarefa de transportar ou rebocar alguma carga, com certeza a marcha low vai ser a mais indicada e é a que vai garantir a durabilidade do seu conjunto. Bom pessoal, só para deixar claro, a tração e as marchas são recursos independentes, ou seja, um não depende do outro para ser acionado, mas quando utilizados em conjunto, permitem você extrair o melhor do seu CF-Moto. Na parte central, a gente tem um interruptor de seta, o pisca-alerta e os 2 modos de condução, normal e work. Esses 2 modos englobam toda a linha U-Force. A grande diferença entre os 2 modos está na entrega de torque e no consumo de combustível. No modo work, a entrega de torque é muito mais eficaz, a partir dos 30 a 40% de pedal, o que traz muito mais agilidade e força para o trabalho. Já no modo normal, não temos uma entrega imediata de torque, mas em compensação temos um consumo muito mais eficiente. Mais abaixo temos os pedais, um de freio, que basicamente distribui o poder da frenagem para as 4 rodas, e também temos o acelerador. Para a gente dar a partida é muito simples, basta ativarmos o corta-corrente, pisarmos no freio e virarmos a chave completa. Aí o seu Force vai ligar de imediato. Aproveitando que a gente está com o painel aceso aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Nos modelos U-Force 1000 e 1000XL, a gente vai encontrar um painel de 5 polegadas com a tecnologia TFT, onde a gente encontra informações como nível de combustível, temperatura do líquido de arrefecimento, a velocidade, a marcha atual, o modo de tração escolhido, a rotação do motor. Além de muitas outras informações, temos a mudança de layout do painel, conforme o modo de condução escolhido. O painel tem um funcionamento muito simples e possui apenas 2 botões. O primeiro, que tem a função de selecionar, e o segundo, que tem a função de ajustar. Pressionando o botão selecionar, nós conseguimos mudar o modo, onde passamos para o trip, o orímetro, o nível de brilho da tela, o RPM do motor e novamente o modo trip. Pressionando o botão selecionar, nós conseguimos fazer o ajuste da hora, onde apertando o botão ajuste, variamos a hora, apertando uma vez o botão select, confirmamos a hora e conseguimos fazer o ajuste dos minutos. Ao fazer o ajuste da hora corretamente, podemos pressionar o botão selecionar e assim confirmamos a hora. Podemos também fazer o ajuste da unidade de medida do painel, onde variamos em km por hora ou milhas por hora. Mais uma vez apertando o botão selecionar, podemos confirmar a unidade de medida. Outro recurso interessante é o sistema Bluetooth, que te auxilia durante uma trilha para saber se você está recebendo uma chamada, e assim você consegue atender ou recusar a chamada. Uma dica valiosa é sempre você ficar atento nas luzes de aviso do seu painel.
No manual do usuário você consegue saber o significado de todas elas, mas aqui a gente vai falar das 3 principais que você precisa saber. A primeira é a luz de óleo, que é a luz que indica um problema no seu sistema de lubrificação do motor. Então, caso ela permaneça acesa, aconselhamos você a procurar sua revenda mais próxima. A ECU é o cérebro do nosso TV, portanto, a luz de injeção eletrônica pode estar te indicando de alguma anormalidade que está acontecendo com o seu force, então fique atenta com ela. A direção elétrica, ou chamado EPS, acompanha uma central que faz o controle da direção adaptativa. Ou seja, conforme a velocidade que você está, o volante se torna mais ou menos sensível. Mas caso seja detectado algum problema, essa luz será indicada em seu painel. Falando no Force 600, temos um painel mais modesto, de 5 polegadas em LCD, que basicamente tem as mesmas funções e também é equipado com um sistema de Bluetooth. Um dos maiores destaques da linha Force é a comodidade que todos os produtos trazem, oferecendo itens que realmente são úteis no dia a dia, tanto para o trabalho quanto para o lazer. Entrando aqui no Force 1000, a gente já consegue reparar nas comodidades em ergonomia, pois podemos fazer tanto o ajuste de altura do volante, quanto também o de profundidade do banco. Vale ressaltar que isso se estende para todo o resto da linha. Além disso, em toda a linha, temos diversos porta-copos espalhados pelo painel. Inclusive, rebatendo o banco no ZooForce 1000, temos também 2 porta-copos escondidos. Reparando no painel, também conseguimos notar diversos nichos e um generoso porta-luvas. Na elaboração de seus projetos, a CF Moto sempre preza por soluções inteligentes e que realmente agreguem na experiência do usuário. A gente consegue notar essas soluções em vários pontos na linha Force, mas o que vale o destaque é no espaço aproveitado embaixo dos bancos. De modo bem simples, apenas puxando o banco conseguimos ter acesso aos nichos e até uma maleta, que vem incorporada ao espaço, extremamente útil para diversas ocasiões. Esse recurso está presente também em todas as fileiras do Force 1000 XL. E claro que o Force 600 também não ficou de fora. A gente também tem o recurso da caçamba basculante, que ajuda muito quando a gente está transportando algumas cargas mais pesadas, mas também auxilia quando precisamos acessar o motor e assim fazer qualquer manutenção ali. Com o tempo você vai se familiarizar cada vez mais com o seu Force, mas aqui a gente vai dar algumas dicas para você conseguir aproveitar ele ao máximo, tanto no trabalho quanto no lazer. Primeiro, vamos aprender um pouquinho mais como você pode utilizar o guincho da maneira correta. Antes da gente utilizar o guincho, é muito importante que a gente estique o cabo e verifique o estado dele. Assim, a gente vai ter a certeza que ele está pronto para ser usado. Para soltarmos o cabo de forma manual, podemos utilizar a trava do guincho localizada na lateral. Destravando ela, é possível estendermos o cabo do guincho de forma mais prática. Outra dica é sempre manusear o cabo através da sua fita de segurança. É preciso lembrar que após soltar o cabo até onde você quer, temos que voltar a trava para poder recolher o guincho. Caso contrário, você pode danificar as engrenagens internas do guincho. Aqui no nosso caso, iremos utilizar o guincho para movimentar um objeto de exemplo. E assim, temos que alinhar o veículo com a carga que vamos movimentar. Pois caso utilize o guincho com um objeto desalinhado, o esforço feito pelo conjunto será muito maior. Lembrando, pessoal, que esse objeto que a gente está usando como exemplo poderia ser outro veículo que acabou ficando atolado durante uma trilha. Após certificar que o objeto está bem preso ao conjunto do guincho, podemos recolher o cabo de aço. Claro que o nosso veículo deve estar ligado antes de recolher o cabo. Assim, a gente evita um gasto desnecessário de bateria. Outra dica que vale ressaltar é quando você está guinchando um objeto ou um veículo. Nessas situações, não é aconselhado você utilizar a marcha ré para puxar eles. Ao fazer isso, você acaba causando trancos no conjunto. E isso, com o tempo, pode prejudicar as engrenagens internas e assim causar um mau funcionamento no conjunto. Aqui na linha Force, a gente tem 2 opções para acionar o guincho. O primeiro, mais simples, é o controle via cabo, mas a gente também tem a opção do controle remoto, o que torna o uso muito mais prático. Para ligar o controle, basta pressionar as 2 teclas ao mesmo tempo. Assim, acenderá a luz e o controle estará pronto para funcionar. Ele tem um temporizador interno, então após um tempo sem uso, ele desligará automaticamente. Mas caso queira desligar de forma manual, basta pressionar as 2 teclas e a luz desligará.
Após utilizar o guincho, é sempre recomendado estender novamente o cabo e recolher de forma mais uniforme. Com isso, temos a certeza de que ele não está mal enrolado e estará pronto para uso da próxima vez. Como comentamos anteriormente, saber sobre todos os recursos do seu Force é extremamente importante para que você consiga utilizar ele da melhor forma. A força que é gerada pelo motor passa pelo sistema CVT e a caixa de marchas, até que chega às rodas. E é exatamente por isso que a gente vai entender um pouquinho melhor como é que funciona tudo isso. O sistema CVT, basicamente, funciona a partir de duas polias, que são interligadas por uma correia. E conforme a rotação do motor aumenta ou diminui, acontece a variação dos diâmetros dessas polias. Existem muitas formas de você garantir a longevidade do sistema CVT, mas uma dica que é crucial são nos momentos da saída da inércia, onde é aconselhado você sempre ter uma aceleração contínua e nunca uma aceleração inconsistente. Esse costume de acelerar de forma mais contínua vai evitar a queima precoce da correia, trazendo muito mais durabilidade para todo o conjunto. Outro ponto que a gente precisa comentar e que causa muita confusão é com relação às configurações de tração e marcha. Com a tração, escolhendo entre 4x2, 4x4 e bloqueio, e a marcha, escolhendo entre high e low, quando a gente quer andar para frente. Por exemplo, quando você vai viajar e precisa subir com seu veículo na carreta de transporte. Nessa situação, a tração mais adequada é a 4x4, pois é ela que vai transferir a força do motor para as rodas de forma mais efetiva e assim vai te dar mais segurança para subir. Já a marcha é a low, é ela que vai te dar mais força para subir na carretinha. Lembrando, gente, que depois de você carregar o seu UTV, é importante sempre amarrar ele bem, utilizar o freio de estacionamento e sempre transportar ele na marcha neutro. Assim você evita trancos durante a viagem e assegura que seu veículo está bem amarrado. Outra situação que vale a gente comentar é o uso em uma trilha comum ou o passeio na orla da praia, por exemplo. Então, caso esteja em um solo muito irregular, a tração 4x4 vai ser muito mais útil do que a 4x2, pois ela consegue transferir muito mais aderência ao solo. Agora, para a gente escolher a marcha, o foco vai ser outro, já que nesse caso a gente não está preocupado nem em transportar, nem em rebocar nenhuma carga. O que vai definir qual a marcha que a gente vai utilizar é a velocidade da condução. Basicamente, a marcha high permite você atingir velocidades mais altas, e a marcha low tem a característica de ter mais força em saídas. Porém, quando falamos numa situação de passeio em baixa velocidade, a marcha low possui uma característica muito interessante, que é a de conseguir refrigerar o sistema CVT de forma muito mais eficiente quando comparado à marcha high em baixas velocidades. Então, nessa situação de passeio, a tração vai ser definida pela irregularidade do solo em que a gente vai enfrentar. Já a marcha vai ser definida pela velocidade que a gente vai ter. Caso a gente tenha uma velocidade média abaixo de 30 km por hora, a marcha mais indicada vai ser a low. Caso contrário, a high vai ser a melhor para essa situação. Por fim, a última situação que vale o nosso destaque é a de transportar e rebocar cargas. Apesar de elas parecerem a mesma situação, transportar e rebocar possuem diferenças na prática. Quando falamos em rebocar, estamos sempre se referindo a um esforço feito pelo veículo através de um ponto apenas, o engate do reboque. Já quando nos referimos a transportar cargas, estamos relacionando um esforço feito pelo UTV que é distribuído sobre as 4 rodas e não apenas em um ponto do veículo. No Force 600, a gente tem uma capacidade de reboque de 720 kg. Já no Force 1000 e 1000XL, a gente tem uma capacidade de 800 kg. Mas além disso, a gente tem o ponto de reboque intercambiável, onde a gente consegue tirar ele lá de trás e colocar para frente, o que traz muito mais versatilidade na hora de utilizar o reboque. É importante lembrar que a gente nunca pode somar as capacidades de transporte e reboque. Elas sempre têm que ser consideradas de forma individual. Mas para ficar mais claro, vamos dar uma conferida nas capacidades de reboque e transporte. Além da forma com que você utiliza o seu veículo, tanto para o trabalho ou para o lazer, o que vai definir a longevidade dele é a maneira com que é feita as manutenções. Por isso, manter todas as revisões que são programadas pela CF Moto são de extrema importância. Mas existem outras formas que são complementares a essa, que garantem com que o seu Force vai estar sempre pronto para uso. A ideia aqui é a gente passar algumas dicas de manutenção que são importantes no seu dia a dia, seja depois de uma trilha ou depois do trabalho. Recomendamos sempre ao final de toda utilização lavar o seu Force para armazenar ele sempre limpo. Aqui o ponto de atenção é para o radiador, pois quando falamos de um uso severo, o radiador sofre com o acúmulo de resíduos, o que pode prejudicar a troca de calor do sistema de arrefecimento. Outro item que vale a nossa atenção é o filtro de ar.
onde dependendo do seu uso ele deve ser trocado ou limpo com uma maior frequência. Ele fica localizado na parte de trás do UTV, tanto no Force 600 quanto nos dois modelos 1000 cilindradas. Assim, basta soltarmos as presilhas da caixa e conseguimos ter acesso ao elemento filtrante. Com isso, conseguimos também limpar a caixa e o filtro com uma maior facilidade. Tenha cuidado ao limpar com a entrada do motor que está aberta. Não deixe sujeiras entrarem, pois isso pode danificar o seu motor. Existem usuários que utilizam seus veículos apenas sazonalmente, ou seja, em determinadas épocas do ano esses veículos ficam guardados. Assim, quando vai se utilizar novamente esse veículo, eles acabam tendo um problema na partida, por conta da bateria estar descarregada. Então, além de sempre manter o seu UTV limpo quando for armazenar, outra dica importante é desconectar os bornes da bateria, para evitar que ela descarregue rapidamente. A bateria na Linho Force está sempre localizada na parte traseira do UTV. Assim, para a gente ter acesso a ela, basta a gente bascular a caçamba e já conseguimos ter acesso. No caso do Force 600, podemos encontrá-la atrás do assento do motorista. Já no Force 1000 e 1000XL, a gente vai encontrar no lado contrário ao do motorista. Bom pessoal, hoje a gente conseguiu entender um pouquinho melhor como é que é uma entrega técnica da Linho Force 2023. Espero que tenhamos te ajudado a utilizar o seu Force da melhor forma possível. Mas caso ainda tenha alguma dúvida, entre em contato conosco. Estaremos prontos para te ajudar. Até uma próxima!